No gráfico de candlestick, a gente tem a possibilidade de colocar os tempos gráficos para a gente olhar uma leitura de preço de um determinado tempo. Por exemplo, a gente vai ter gráfico diário, gráfico de 60 minutos, gráfico de 15, gráfico de 5, 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto. O que isso significa? Significa que cada barra dessa, cada vela, cada candle desse, ele tem um tempo para fazer a leitura. Aí ele fecha e abre um outro. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico diário. Então essa vela ela representa o movimento de um dia. O que aconteceu dentro de um dia. Como a gente vê que essa barra é vermelha, então nós vamos entender o seguinte, que ela abriu aqui, subiu, depois caiu, se recuperou e acabou fechando, mesmo assim fechando abaixo da abertura. Mas e se essa vela tiver outra cor? Por exemplo, tem algumas plataformas que você pode customizar e colocar a vela que for negativa, você pode colocar ela preta, que for positiva, você pode colocar ela azul ou verde, não tem problema a cor. Você pode usar da forma que você quiser. Mas o interessante é só você entender que a vela negativa, o fechamento foi abaixo da abertura. E a vela positiva, o fechamento foi acima da abertura. Legal, aqui eu tenho uma leitura do gráfico diário. Então eu sei que o preço abriu, subiu, caiu e depois subiu de novo, mas não se recuperou do preço que ele abriu, acabou fechando abaixo que negativo. Tá. E se eu olhar um tempo gráfico menor, como que fica isso? Olha aqui num gráfico de 60 minutos. Cada barra dessa daqui representa a leitura de uma hora. Isso significa o quê? Que ela rodou por uma hora, fechou e abriu uma nova. Aí rodou por mais uma hora, fechou, abriu uma nova e assim por diante até o encerramento do dia. Então a gente vai ver que durante o dia teve essa oscilação. O preço abriu, subiu, caiu, subiu e fez o fechamento. Se a gente descer mais um pouco, olha aí um gráfico de que cada barra representa uma leitura de tempo de 15 minutos. Então a cada 15 minutos abriu e fechou uma nova barra. Então a gente tem uma leitura um pouco mais detalhada. O preço abriu, subiu, caiu de novo, subiu, caiu, subiu e fechou. Então olha aqui no diário, a gente tem uma leitura mais rígida. Nos 60 minutos a gente tem um pouquinho mais detalhado. No 15 minutos a gente consegue detalhar melhor. Então quanto mais a gente vai baixando o tempo gráfico, mais detalhe a gente vê da movimentação do preço durante o dia. Então isso daqui é nos 5 minutos. Se a gente baixar para isso era o 15, né? Agora vamos baixar para o 5. Olha uma visão mais detalhada ainda. Fez um movimentinho aqui no início do pregão, subiu, desceu, subiu, caiu, fez um zigue-zague, desceu, fez um movimento de alta, depois desceu de novo, subiu um pouco e fechou. Então olha a diferença, né? A gente tem uma visão mais rígida, mais crua, aí nos 60 minutos detalhou um pouco, no 15 a gente teve um detalhe maior, no 5 um detalhe maior ainda. Se a gente colocar um gráfico de 1 minuto, então todas aquelas movimentações anteriores que a gente viu, olha aqui no 1 minuto, quanta movimentação que ele faz, quanta oscilação o preço faz durante um dia de negociação. Tá? Lembrando que quanto menor o tempo gráfico, mais ruído a gente vai ter, mais sinais falsos a gente vai ter, mais o risco da gente fazer operações e elas acabarem, devido a essa oscilação, a gente tendo um pouco mais de falha para identificar algumas condições. Tá? Então quanto menor o tempo gráfico, mais ruído a gente tem, porque ele está detalhando mais esses movimentos.